Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 23 de novembro do ano de 2017, e o nosso tema hoje é Umbanda e prosperidade financeira. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/mediumdeumbanda e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/mediumdeumbanda. Muito bem, você já parou para pensar nisso? O que Umbanda tem a ver com prosperidade financeira? Bom, existem alguns segmentos que cresceram muito vendendo a ideia da teologia da prosperidade, ou seja, se você está sob a bênção de Deus, você vai ser rico. Se você está sob a bênção de Deus, você não vai ficar doente. Se você está sob a bênção de Deus, você vai ser feliz. E com esse discurso, eles conseguiram milhões e milhões de adeptos, como vocês sabem. Porque afinal, se é tão fácil assim ser feliz, se basta apenas acreditar, coisa mais fácil do mundo, na teoria. Na prática, a gente sabe que não é assim. E ultimamente eu tenho percebido, e não sei se é só eu que tenho notado isso, que uma espécie de versão dessa teologia da prosperidade está chegando a Umbanda. Nos últimos meses, o número de pessoas que vieram conversar comigo, vocês sabem que por conta das reflexões, cerca de 50 pessoas, aumentou, 50 a 60 pessoas por semana me mandam mensagem, querendo perguntar, tirar dúvida, esclarecer, o que é um feedback muito bacana. Então eu tenho notado que o número de pessoas interessadas nessa relação ela tem aumentado. As pessoas ainda têm uma ideia de que terreiro é local de prosperidade. Que se você frequenta, trabalha, é médium de um determinado terreiro, se você está sob a bênção de determinado orixá, se você cultua determinado Exu, então pronto, seus problemas financeiros acabaram, você vai ter prosperidade, etc. E isso é uma situação muito preocupante. Bom, primeiro que a gente sabe que fé não é condição para que você tenha dinheiro. Então você pode ter a fé tamanho do mundo, isso não significa que você vai ser o homem mais rico do mundo ou a mulher mais rica do mundo. Por quê? Porque são coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Algum tempo atrás, um colega que é evangélico, com todo respeito aos evangélicos, ele estava tentando me convencer da eficácia da prática do jejum. E ele estava querendo trocar o carro, então ele começou uma série de jejuns aí de não sei quantos dias, e com isso ele esperava que Deus fosse recompensá-lo, favorecendo de algum modo para que ele trocasse o carro dele. Ok. Então ele começou a insistir. Eu não sou uma pessoa que discute religião, sou um cara bem sossegado na minha. Começou a insistir para que eu aderisse, visse como que era bom o jejum e tal. E deu, obviamente, uma série de citações bíblicas onde falam lá do jejum, da importância que tem, etc. Eu falei para ele, tá, mas quando você está fazendo tudo isso aí, você acha que Deus realmente se importa? Ou seja, pensa por um minuto que você é o criador do universo. Você tem todos esses planetas, todos esses sistemas para tomar conta, os seres vivos que existem na Terra e que devem existir abundantemente pelo espaço, e você está preocupado se fulano está comendo ou não está comendo, ou se absteve de comer X, Y ou Z, você acha que Deus realmente se importa com isso? E aí ele me deu uma série de referências bíblicas mostrando que sim, papapá. E eu falei assim, tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para você, Jesus é Deus, né? Porque isso é muito comum na crença cristã. Sim, é. Então me explica o seguinte, Jesus quando esteve na Terra, o que ele tinha de bens materiais? Nada. Ele não tinha nem onde dormir. E quando veio aquele cara rico conversar com ele, e esse cara dizia que já cumpria a lei, o que Jesus deu de dica para ele? Para que vendesse todos os bens e desse para os pobres. Então eu falei para eles, amigo, você não acha que você está pedindo então para a pessoa errada? Não tinha interesse de desmoralizar a fé dele, mas mostrar a ele porque eu racionalmente não acreditava na força do jejum. Porque, gente, eu vou estar pedindo dinheiro para um ser que quando esteve aqui na Terra não tinha nada. Não deu valor algum aos bens materiais. Nos mostrou que o verdadeiro tesouro a ser acumulado está nos céus, que é o tesouro das nossas virtudes, o desenvolvimento de nossas potencialidades.
Mas como há uma teologia que dá base a isso, então há milhões de pessoas que seguem isso, e com todo respeito, cada um segue o que quer, mas para mim não faz sentido. Então quando eu vejo uma lógica semelhante sendo aplicada à Umbanda, eu fico com a pulga atrás da orelha. Por esses dias eu vi uma série de vídeos onde você cultuando determinado Exu, ou fazendo determinadas oferendas, isso ia abrir seus caminhos, ia te trazer tranquilidade financeira, e eu falei, gente, a gente está fazendo igualzinho esses camaradas. Então, gente da própria religião, de dentro da religião, que está com essa ideia esquisita de materializar as coisas do espírito. E com qual propósito? Em que isso vai nos beneficiar? Será que é para isso que a entidade vem na Terra? Quando incorpora o Preto Velho, incorpora o Exu, incorpora o Caboclo, incorpora a Pombagira, vai conversar com os consulentes. Eles estão ali para nos ajudar financeiramente? E isso é um ponto interessante a gente pensar, né? Porque uma coisa que nós temos que entender, primeiro de tudo, é que nós estamos sob uma lei divina chamada ação e reação, que determina aquilo que cada espírito precisa passar na Terra para aprender. Primeira coisa, não é Deus que está zangado com você. Se você está passando por um perrengue danado e você não fez nada nessa vida para causar esse perrengue, pode ter certeza que a causa dele está no passado. Então lá atrás você fez alguma coisa e para corrigir esse problema, hoje você passa por uma determinada provação, a fim de que isso eduque o seu espírito e nunca mais você venha cometer os mesmos erros. Isso é válido para você, é válido para mim, é válido para toda a humanidade. Então, quando eu vou pedir auxílio para uma entidade, eu tenho que me lembrar que ela não tem poder de derrogar as leis divinas para satisfazer a minha vontade. As entidades trabalham apenas e tão somente segundo as leis divinas. Só que tem um detalhe. Jesus não disse que não teríamos peso nos ombros maiores do que poderíamos suportar? Então, se nós estamos passando por privação X, é porque nós temos condição de suportá-la. Caso contrário, nós não passaríamos. Mas, como não somos perfeitos, a gente dá umas vaciladas e aí entra a ação das entidades. As entidades nos ajudam a ter o necessário. O necessário que para cada um é diferente, de acordo com as provações, de acordo com as limitações, de acordo com aquilo que deseja para si. Cada etapa da vida, cada circunstância da vida, cada escola nos ensina alguma coisa. Então, se hoje eu estou passando pela dificuldade financeira, é porque isso quer me ensinar alguma coisa. As entidades podem me auxiliar para que eu aprenda. Elas não vão me auxiliar jogando um rio de dinheiro na minha frente. Então, isso precisa ficar claro. As entidades não são indiferentes às nossas necessidades e nos ajudam para que a gente encontre o mínimo necessário. Porém, as entidades não trabalham no banco do além, elas não são financeiras do além-túmulo, elas não abrem linha de crédito espiritual com 500 mil parcelas para você pagar daqui 4 encarnações. Isso não existe. E eu acho muito importante frisar isso, porque hoje em dia, quase todas as escolas espiritualistas brasileiras, e existem várias, em quase todas eu vejo um apelo financeiro gritante, exorbitante. Venha para a nossa escola, faça os nossos cursos, nós vamos te ensinar como ser feliz, nós vamos te ensinar a ser próspero. Você achou que você tinha que ser pobre? Não, são crenças limitantes, esquece isso. Nós vamos te ensinar a ser próspero, a ser feliz, a usar a energia das plantas. Vocês já viram coisas assim, né? Isso daí, gente, vende igual água. Por quê? Quem quer o esforço? Quem quer o caminho árduo do trabalho? Ninguém. Todo mundo quer fazer qualquer coisa e ser rico. Então a gente está caminhando por um ponto muito perigoso. E quando eu vi uma série de vídeos sobre um determinado Exu, que eu não vou nem falar, que eu não quero incitar pesquisa nisso, ensinando um monte de prática para você fazer, para você ter bem-estar financeiro, eu pensei, meu pai, olha o que está chegando na Umbanda. Parece que a mesma onda
que causou um retraimento na década de 80, está renascendo agora, com um discurso libertário, com um discurso de prosperidade. E isso é muito sério. Para finalizar, para não deixar o áudio maior do que já está, eu preciso deixar claro que eu não estou dizendo com isso que sou contrário ao dinheiro, que sou contrário à riqueza, que acho que todo terreiro tem que ser pobre. Não é isso. Que todo médium tem que se lascar a vida inteira, não. Nós estamos sim sob provas e expiações, mas ninguém pode dizer quando uma determinada aprovação se cumpre. Então, ainda que eu tivesse nascido tremendamente pobre, nada me impede de estudar, de esforçar, de buscar um concurso, de buscar um serviço, de trabalhar por um ideal que eu quero. Todos nós temos que fazer isso. Como não vai chover dinheiro do céu, então cada um deve se virar na vida de acordo com as suas possibilidades, suas habilidades, suas aptidões, para buscar aquilo que considera o necessário para sobreviver. Nós só temos que tomar cuidado para não materializar a espiritualidade, porque atrelar bem-estar espiritual com prosperidade financeira soa muito bem aos ouvidos, mas tem feito muito mal aos corações. Sabe por quê? Porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se você está trabalhando num terreiro, se você está desenvolvendo a sua mediunidade, se você já está recebendo os seus guias, entenda que esta é uma oportunidade que Deus está te dando para que você cresça enquanto indivíduo, para que você trabalhe as suas virtudes, para que você se torne uma pessoa melhor. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Se você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, depende, primeiro, das provas que você está passando e, segundo, do seu esforço. Do que você quer da sua vida, para onde você vai levar, para onde você vai batalhar. Só toma cuidado para não associar trabalho espiritual com prosperidade, porque isso não dá certo. Não deu certo nas igrejas, não vai dar certo na Umbanda também. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/médium de Umbanda. Um abraço a todos.